Em 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Levanta a tua Bíblia, as tuas mãos. Senhor meu Deus, Pai, Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Senhor, fala profeticamente ao nosso coração, à nossa alma, em nome de Jesus. Aplauso a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Querida igreja do Senhor, o tema desta mensagem, a oração. Diga comigo, a oração. Agora a pergunta é: por que orar se Deus está no controle de tudo? A pergunta é: por que orar se Deus já sabe o que vamos pedir antes que o façamos? Duas grandes perguntas. Por que orar se Deus está no controle de tudo? A segunda pergunta: por que orar se Deus já sabe o que vamos pedir antes que façamos? Amados, oramos porque mostramos a nossa total dependência e a nossa fé em Deus. É porque Deus ouve o nosso clamor, é porque Ele nos ouve. Exatamente no texto que nós acabamos de ler, primeira epístola de Paulo, a primeira carta de Pedro, de fato, no capítulo de número 3, versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, os ouvidos do Senhor estão atentos à tua oração, o teu clamor diante de Deus. Então vamos prosseguir. Por que orar se Deus está no controle de tudo? Oramos porque Ele fará assim como prometeu em sua palavra, e abençoará nossas vidas abundantemente, até mais do que pedimos ou esperamos. Que palavra maravilhosa, queridos. Que palavra tremenda, esta palavra do trono de Deus aos nossos corações. Nós podemos entender que o nosso clamor está sendo aceito diante de Deus, porque através da nossa oração Deus faz coisas tremendas, Deus faz coisas extraordinárias acontecer em nossa vida. É o que Deus Ele está fazendo aqui nesta manhã. Deus está fazendo coisas tremendas acontecer dentro da tua casa, no meio da tua família, através da tua oração. Quem acredita, levanta as tuas mãos, dá um brado de vitória para Jesus. A Bíblia vai nos dizer, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus Ele faz muito mais além do que você pede. Em outras palavras, Ele faz o dobro. O que você pede para Deus é pouco. O que você pede para Deus é pouco demais.
porque Deus fará coisas extraordinárias acontecer, ou seja, vai além do teu pedido. Que é uma prova, Jeremias 33:3 diz: clamas a mim, que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, ou seja, algo que ainda está oculto, algo que ainda vai ser revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta: por que orar se Deus está no controle de tudo? Por que orar se Deus sabe o que vamos pedir antes que façamos? Oramos porque Deus nos ordena que o façamos. Oramos porque é bíblico. Jesus nos deixou o exemplo da oração em Marcos capítulo 1 versículo 35. Se Jesus achava que valia a pena orar, devemos imitá-lo, devemos seguir o padrão da oração do Filho de Deus, porque os irmãos da igreja primitiva oravam, e nós devemos orar também. A igreja primitiva estava em oração, a igreja primitiva estava em propósito diante de Deus. Estamos em uma manhã de propósito com Deus, e a única forma de nós alcançarmos resultados positivos é através da oração. Em Atos capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, e no versículo de número 14, olha só o que diz aqui a palavra: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judá, que foi o guia daqueles que o prenderam Jesus, porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. O apóstolo Pedro foi um porta-voz de Deus naquele dia para propagar a palavra de Cristo ao povo de Deus, porque Deus estava escolhendo alguém ali, Deus estava apontando alguém ali, e a única forma de Deus aprovar alguém ali era a oração. Naquele dia foi a escolha de Matias para dar o prosseguimento àquela grande obra. Diga glória a Deus. A oração é feita por um justo, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pela oração podemos discernir exatamente qual é a vontade de Deus em várias situações, a qual não sabemos especificamente. Oramos porque a oração não é feita em vão, e seremos recompensados, mesmo que não tenhamos recebido o nosso pedido, mas estamos crendo que daqui a pouco Deus vai nos responder. Oramos porque sabemos que quando pedimos de acordo à vontade de Deus, Ele nos dará, porque tudo que nós pedir
tem que ser aprovado por Deus. Tudo que você pedir diante de Deus tem que ser aprovado. Jesus, na sua oração no jardim do Getsêmani, a Bíblia vai nos dizer que ele viu antecipadamente o seu sofrimento, ele sentiu angústia, ele viu a sua crucificação. Naquele momento Jesus orou ao Pai, e quando ele orou, ele disse: Pai, aparta de mim este cálice, tira de mim este cálice. Mas naquele momento ele lembrou que ele não estava no controle de si mesmo, mas ele estava no controle do Pai. Quando ele lembrou que ele estava amando do Filho de Deus, ou seja, amando do próprio Deus naquele dia, quando ele lembrou que o próprio Pai havia então trazido ele sobre o mundo, ele disse: Pai, tem uma coisa, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, amados, oramos, porque sabemos que quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dará. De acordo com a vontade de Deus, Ele nos dará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Devemos orar sempre, porque dependemos de Deus para todas as coisas, e quando oramos com fé, é certo que Ele age por nós. Há um tremendo poder na oração, muito mais do que possamos imaginar. Quando um crente ora bastante, ele se torna muito abençoado e vence todas as batalhas com mais facilidade, pois é mais confiante em saber que a ajuda e a providência de Deus virão sobre a sua vida. Os melhores momentos de nossas vidas são aqueles que passamos em comunhão com Deus em oração. Aquele que verdadeiramente é filho de Deus, os que são verdadeiramente chamados filhos de Deus, não conseguem passar um dia sem falar com Deus. Ou seja, ele tem que estar conectado com Deus todo momento, porque o crente que tem comunhão com Deus, ele não sai fora de área. O crente que tem comunhão com Deus, ele entra dentro do quarto, ele ora, na sala ele ora, na rua ele ora, no comércio ele ora, dentro do carro ele ora. Aonde ele está ligado com Deus, o seu pensamento está direto com o trono da graça. Às vezes não obtemos a resposta de Deus conforme o que queríamos. Então, nesta situação, devemos entender que Deus fez o que é melhor para nós. Deus fez o que é melhor pela sua sabedoria. Mesmo assim, devemos continuar perseverante e persistente na oração. Mateus 7, versículo 7, e Lucas capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8. A oração não deve ser vista como um meio somente para obtermos a nossa vontade, mas sim como um meio de obtermos a vontade de Deus aqui na terra. Então devemos aceitar a vontade de Deus, pois ela está acima da nossa. Amém? Através da oração, podemos contar a Ele as nossas ansiedades, podemos contar as nossas necessidades, os nossos temores, os problemas, crendo que Ele é poderoso para acalmar
o nosso coração e resolver os problemas da melhor maneira possível. Podemos pedir que Ele nos guarde dos perigos, podemos pedir que Ele nos guarde dos assaltos, podemos pedir que Deus guarde a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e nos livre das tentações de Satanás, que nos leva muitas vezes a pecar contra Deus. Mateus 26, versículo 41. Como também pedir que Deus cure as nossas enfermidades. Resumindo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oh, que maravilha! O crente que tem um propósito com Deus, que vive uma vida de comunhão, irmãos, ele é como um crente carregado de eletricidade. Se você tocar na eletricidade, você leva um choque, você voa lá. Diga glória a Deus. O crente que vive em oração, se tocar nele, vai ter problema com o pai, vai ter problema. Não queira tocar em quem ora, não queira tocar em quem tem propósito. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o profeta estava passando, o profeta Elias, diga glória a Deus. E o profeta do Senhor, quando ele passava, as pessoas sentiam algo de Deus, porque o profeta Elias tinha comunhão com Deus na sua oração, no seu propósito diante do Senhor. Diga glória a Deus. E quando nós temos propósito com Deus, nós temos a total segurança em Deus, nós temos a total segurança da proteção do Senhor sobre a nossa vida. Quem crê, Deus Ele é fiel, levanta as tuas mãos, pode aplaudir a Jesus, aleluia. Quem crê que Deus é fiel, levanta as tuas mãos assim bem alto. Quem crê, levanta as tuas mãos. O profeta Eliseu também teve uma vida de oração. A Bíblia vai nos dizer que subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. Olha só, irmãos, um grupo de jovens começou a debochar do profeta Eliseu. O profeta estava passando, e aquele grupo de jovens começou a dizer: sobe calvo, sobe calvo. Porque o profeta, a cabeça dele brilhava. E os jovens começaram então a rir, a debochar do profeta. A Bíblia vai nos dizer: virando-se o profeta para trás, viu aquele jovem, amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas grandes saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Você está entendendo? Quem vive uma vida de oração, até em mínimas coisas, Deus defende ele. Eu quero glorificar o nome do Senhor por esta oportunidade, porque Deus está falando aqui através da oração. Continue neste propósito, nesta comunhão diante de Deus, e você terá uma vida abençoada. Pode aplaudir.